subjetividade é um recurso muito preciado, mas que sempre actuamos racionalmente desde nossa configuração subjetiva actual. Tem múltiplos exemplos de isso que podemos debatir, mas tem que pela idade aqui, que tem muitos, é muito importante. Você nunca se apaixona pela gente que você acha que é a gente certa, verdade? Inclusive, às vezes você se apaixona por quem você sabe que não é certo, mas não pode deixar de se apaixonar pelas considerações de sua razão. E mesmo que tem muitas coisas que nós não enxergamos porque estão naturalizadas em nossas práticas sociais, no conjunto de representações sociais que mediam as nossas ações, toda cultura gera seus barbarismos, verdade? Totalmente irracionais, mas que estão mascarados por uma racionalidade hegemônica, onde esses pontos de racionalidade não entram. Por exemplo, aqui no Brasil todo mundo se assombra pela mutilação do clítoris em algum grupo africano, mas ninguém se assombra pelos meninos pedindo esmola na rua com a idade de nossos filhos ou netos. Isso é totalmente normal, isso passa, e esse é um acto de barbárie, é um acto de promoção de violência, é um acto de agressão e de exterminação do outro. Mas todo mundo passa, verdade? Quem não passa por ao lado? Quem de vocês se sienta a conversar com esse menino? Ou eu também não. Mas esse é um ponto totalmente irracional, soportado pela naturalização de um sistema de valores e de um sistema de representações que são hegemônicos dentro de um espaço de subjetividade social. Então, eu sinto que nos processos humanos, com grande frequência em termos da política, dos processos institucionais, se analisa todo menos os aspectos subjetivos. Lembrem que até pouco tempo atrás os teóricos do mercado e os economistas falavam com uma tranquilidade e uma segurança do mundo do mercado, mas o mundo do mercado não pode se orientar por leis de objetividade, porque o mercado é desenvolvido por sujeitos humanos e flutua perante os embates de uma subjetividade que até hoje ninguém pode explicar muito bem. Então, com este tema da subjetividade, além de estar trazendo outra visão que a psicologia não trabalhou, porque eu diria, ninguém mais longe da subjetividade que a psicologia tradicional. A subjetividade está muito mais na antropologia, nos trabalhos de Gears, na sociologia, etc., que na própria psicologia. Mas na psicologia, que assumiu a cultura e tentou romper aquela fractura entre cultura e indivíduo, sociedade e indivíduo, que vem da ideia de objeto definida por Durkheim, realmente essa psicologia evidentemente nos dá um conjunto de ferramentas que nos permitem trabalhar isto como campo de inteligibilidade, senhores, não como moda ni como verdade final, porque, aliás, uma das características epistemológicas da subjetividade é que ela existe como fenômeno em tensão com a teoria. Ela nunca a teoria consigue esgotar a diversidade e a complexidade da subjetividade. Como eu penso que nunca a ciência esgota os problemas que ela se coloca. A ciência é produção de inteligibilidade. A verdade da ciência é histórica e sempre referencial, nunca absoluta, verdade? E por isso lembrem que uma das teorias que foi emblemática da ciência do século XX, que foi a teoria da relatividade de Einstein, já tem muitas coisas que têm sido superadas. Ou seja, se algo não conhece verdades absolutas, é a ciência. Quem quer verdades absolutas tem que procurar a política ou a igreja, mas na ciência não é o lugar deles, sem dúvida. Então, gente, por aqui eu termino, passo à professora Ana Paula e depois eu dou uma breve continuada para fundamentar por que a minha proposta metodológica vai na direção desta colocação teórica. Obrigado. Professora Ana Paula.
Gente, bom dia, né? Em primeiro lugar, quero agradecer a honra que de dividir essa mesa com o professor Fernando Gonçalves Rey. É uma pessoa que faz muito tempo que eu tenho vontade de conhecer, tive essa oportunidade hoje. E eu quero ser breve, porque, na verdade, a minha intenção aqui é mais ouvi-lo do que falar, né? Quando a professora Márcia disse que ele vinha, eu falei que viria para assistir o minicurso e ela me convidou, então, para fazer uma fala aqui breve a respeito do artigo que nós escrevemos. Numa tentativa de trazer um pouco a discussão do professor do ponto de vista da teoria das organizações. Esse artigo, na realidade, ele foi uma ideia que nós tivemos há algum tempo atrás, aí, em função de um convite que nos foi feito para escrever um capítulo para esse livro, O Simbolismo Organizacional no Brasil. E já há algum tempo eu tinha muita vontade de escrever algo sobre a subjetividade, e a Márcia também trabalhava aqui no programa que trata dessa questão, nós tínhamos trocado algumas ideias. Mas o fato é que a questão da subjetividade é uma questão que envolve uma enorme complexidade, né? E nós estamos num período, vamos dizer assim, histórico, e que essa complexidade, eu acho que ela aumenta pelo seguinte fato. O que acontece, acho que nunca o foco foi tanto no indivíduo, né? Nunca se falou tanto da importância desse indivíduo e nunca se teve uma visão tão grande, focada no subjetivismo e, ao mesmo tempo, nada do ponto de vista do sujeito, né? Ou seja, importa muito o individualismo, importa muito um indivíduo que, dentro de uma ideologia que incentiva que ele realize as suas vontades, mas quando você vai ver, por trás disso, você tem, na realidade, um vazio muito grande, né? Uma dificuldade mesmo das pessoas se constituírem enquanto sujeitos, né? Elas emprestam formas de agir, elas emprestam visões de mundo, mas, na verdade, elas têm uma dificuldade muito grande de se constituir uma identidade. Por outro lado, a gente vive um tempo também que o que acontece? Tudo é muito pensado do ponto de vista da racionalidade e principalmente de como se instrumentaliza essa realidade, tendo em vista resultados, tendo em vista progresso, tendo em vista desenvolvimento. Mas, ao mesmo tempo, nunca houve tanta irracionalidade e tanta barbárie por trás dessas intenções. Então, quando você trata do conceito de subjetividade, você está tratando dele dentro de um contexto em que tem isso. Um indivíduo que é hegemônico, mas que, na verdade, não existe ali por trás nenhum sujeito. E você está tratando de uma hegemonia também, de uma racionalidade que não considera todas essas questões de que, na verdade, a vida humana ela é essencialmente relacional e ela é bastante indeterminada, por mais que a gente queira determinar as coisas, né? E quando começamos, então, a investigar, a Márcia me falou do trabalho do professor, eu não conhecia, li e fiquei verdadeiramente fascinada com o que ele colocava, porque dentro das correntes que vinham estudando a questão do sujeito, se falava justamente no quê? No eclipse do sujeito e muito pouco numa tentativa de resgatar o sujeito. E o enfoque que ele traz, que é esse enfoque histórico-cultural, ele é justamente um enfoque que tenta trazer o sujeito de volta e, ao mesmo tempo, pensar a sua dialética em relação ao objeto, né? Dentro daquela daquela oposição ação-estrutura, uma tentativa de pensar isso de um ponto de vista dialético, mas de uma forma diferente de alguns autores que já tentaram realizar isso e que, na minha opinião, modesta opinião, não foram tão bem sucedidos. Como a gente vê, o Giddens, sociólogo, tentou realizar isso, o Bourdieu tentou realizar isso, mas eu acho que precisava de um olhar realmente que vem da psicologia,
e eu acho que até um pouco do ponto de vista da psicanálise, para realmente entender o que se passa aqui. Então, eu fiquei muito atraída pela abordagem histórico-cultural. Eu e Márcia então, começamos a elaborar o artigo no mês de dezembro, janeiro, né? E a nossa ideia justamente era o quê? Apresentar esse enfoque para as pessoas que estavam estudando organizações, né? Porque existia uma certa hegemonia da visão pós-estruturalista, que é uma visão que consegue a proeza de estabelecer um subjetivismo sem sujeito. Ela fala muito, né, dessa importância da subjetividade, mas ao mesmo tempo ela nega a possibilidade de ação e de constituição do sujeito. Ela vai nos colocar, na verdade, diante de um verdadeiro beco sem saída, ou seja, nós estamos aqui à mercê das estruturas e não teríamos nada que fazer a respeito, a não ser ir nessa maré, né? E aí o enfoque do professor Fernando, ele tenta realmente ir numa outra direção, né? Então, no livro, esse é um dos principais, que é o sujeito e subjetividade, ele justamente vai fazer toda uma crítica de como a psicologia social vem tratando a questão da subjetividade, e ele vai partir do pensamento do Vygotsky, numa releitura que ele faz desse autor, para tentar propor esse enfoque histórico-cultural. E o que a gente faz no artigo é, basicamente, seguir esses passos dele, articulando com alguns outros autores, né, mostrando que enfoque é esse e como, de alguma forma, ele supera tentativas, como eu disse, do Giddens, do Bourdieu, de outros autores, de fazer uma relação entre objeto e sujeito, ação e estrutura, realmente, do ponto de vista da dialética. E a gente vai falar um pouquinho sobre a questão dos estudos organizacionais. E o fato é que os estudos organizacionais, eles estão num estágio muito ainda preliminar, muito ainda incipiente do ponto de vista de estudos da subjetividade. Ou seja, se do ponto de vista da psicologia social já há um tanto de confusão hoje, então dentro dos estudos organizacionais isso acaba se refletindo também em visões muito parciais do fenômeno e estudos que vão, de alguma forma, às vezes, denunciar a administração da subjetividade, ou seja, a forma como se mobiliza a subjetividade das pessoas para que elas se engajem mais no trabalho, nas tarefas, né? E, de alguma forma, como se estabelecem mecanismos, né, de cooptar o sujeito, de alguma forma, sequestrar essa subjetividade. Mas o fato é que ainda não há trabalhos que venham explorando esse enfoque dentro de outras perspectivas e que deem uma importância realmente para a questão do subjetivo. A professora Márcia tem tentado realizar alguns trabalhos aqui, né, no mestrado. Você vai observando aqui e ali também outras tentativas de se dar um encaminhamento para esse tipo de enfoque. E o professor, ele também acaba contribuindo bastante, porque ele vai não só fazer uma discussão do ponto de vista da teoria da subjetividade, né, em contraposição às visões pós-estruturalistas vigentes, né, trazendo esse enfoque histórico-cultural, porque ele também vai discutir a questão metodológica, né, e também trabalhar do ponto de vista da subjetividade, pensando do ponto de vista da metodologia, considerando que todo esse enfoque ele tenta eliminar toda a possibilidade de determinismo, determinidade, é uma grande dificuldade, né? Porque a metodologia é justamente aquilo que tenta, né, enquadrar, que tenta colocar dentro de uma visão determinada, né? Eu acho que, como ele coloca aqui no final, né, a questão da ciência, né, que a ciência, na verdade, ela é um produto da história, que ela é apenas referencial e não é absoluta,
né? E até assim, os nossos estudos sobre subjetividade também tem esse aspecto, né? E tem o desafio, né, de estar lidando com questões subjetivas, colocando também a questão da subjetividade do pesquisador, né? Então, aqui é um campo, vamos dizer assim, escorregadio, né? Mas que quando a gente consegue realizar algumas elaborações é muito compensador. É muito interessante como você consegue perceber a existência do sujeito, né? E do seu desejo e da maneira como ele lida com as suas pulsões por detrás de todo um contexto, né, que de alguma forma tenta sequestrá-lo, tenta eclipsá-lo, tenta de alguma forma deixá-lo de lado e dando a ilusão de que na verdade ele está no domínio, né? Então eu acho que eu não vou me aprofundar mais que isso, porque o tempo é curto, né? E acho que também a nossa prioridade aqui é ouvir o professor. Nosso artigo está aí, né? Vocês podem depois dar uma lida, conversar com a gente, né? Mandar mensagens aí, a gente pode interagir de outras formas, né? Mas então vou aproveitar então a presença do professor para que ele continue falando com a gente sobre a questão justamente da metodologia. Obrigada. Este tipo de atividades tem um problema onde a gente se vai sentindo velha, né? Porque o velho, as pessoas apresentam, le rindem um certo tipo de uma moça mais nova, mas que tem uma produção muito interessante, que inclusive não apenas esse artigo, eu li um livro que ela publicou recentemente, um livro pequeno da Thomson, mas muito bem construído, muito bem enganado. Qual é o título? Paula, tu tem que... Teoria crítica nas organizações, eu recomendo muito para a área de organização. Então, o único que eu me sinto quando me tratam assim, que já estou velho, realmente ela merecia que se faz, mas vemos ela como uma colega e não terminamos trazendo um aporte realmente interessante, que é um pensamento que está... Eu pretendo não ser velho no sentido de que meu pensamento também está em evolução, eu não estou falando desde o lugar da verdade. Vou mostrar isso quando vocês me critiquem e me perguntem. Sempre fugir do lugar da verdade. Obrigado a Paula pela exposição. Antes de eu entrar, e é muito interessante porque... Quando eu comecei a primeira parte, que realmente quando você... Sempre que uma pessoa está frente a um auditório, tem que fazer recortes para criar uma situação de diálogo, com quem estou falando, desde onde eu vou falar. E realmente foi rápido e eu insisti num aspecto que para mim é cardinal na representação da subjetividade. Vou explicar agora por quê, que são os sentidos subjetivos. Mas quando a professora Ana Paula falou, me lembrou algo que é central em minha colocação e que se tem que entender nesta proposta de subjetividade. A subjetividade sempre existem sujeitos concretos, singulares, sujeitos que, a diferença das simples pessoas, não se diluem na pressão do contexto. Ou seja, a forma em que eu emprego, que é algo também problemático, a palavra sujeito é o homem que tem a possibilidade de gerar espaços de subjetivação e alternativas frente à pressão dos processos de subjetividade social em que ele vive. Por exemplo, quando a professora Ana Paula estava falando, algo que é fundamental, as organizações permanentemente pretendem reduzir ao sujeito. Paradoxalmente, pretendem reduzir o sujeito para aumentar a produtividade. Mas quando a pessoa se rutiniza em sistemas de ação, perde completamente a criatividade. Alguns de vocês veem isso permanentemente em sala de aula. Hoje nós temos uma sociedade que, por muitos recursos, e não penso que como uma intenção malévola, penso que como um efeito de sistemas hegemônicos, permanentemente está tentando criar um homem de consumo adaptado ao contexto e sensível às pressões do contexto. O sujeito é o contrário. O sujeito é um cara que, frente às pressões do contexto, produz alternativas. E essa ideia, para mim, é fundamental, não apenas para pensar a relação homem-sociedade,
Por exemplo, eu tenho um último livro mío que se chama Psicoterapia, Subjetividade e Pós-Modernidade, uma aproximação histórico-cultural, onde precisamente a ideia de cura, entre aspas, porque é um termo que eu não gosto, eu diria a ideia de mudança em terapia, vem pela possibilidade do paciente gerar alternativas de subjetivação, não porque o terapeuta chegue à causa do problema e ilumine os caminhos do paciente. Ou seja, a mudança no desenvolvimento humano é sempre a produção de alternativas. E essa produção de alternativas não é um caminho bonitinho, adornado, é um caminho duro, tenso. Precisamente de aí não pode existir